Essa é uma edição especial do Formação em Debate, um programa que é feito para que você, profissional da saúde, possa participar da melhor maneira dessa discussão. O tema discutido nessa edição é hepatites B e C. A nossa convidada é a doutora Célia Regina Cicolo da Silva, médica sanitarista e coordenadora do Programa Municipal de Hepatites Virais. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas 2 edições do programa, ao vivo, de sexta-feira. E para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai assistir a um vídeo sobre onde localizar o protocolo e informações adicionais sobre as hepatites B e C. O protocolo e informações sobre as hepatites B e C estão disponíveis no site da Covisa e você pode acessá-lo a qualquer momento. Veja como é fácil. Acesse o endereço www.prefeitura.sp.gov.br/Covisa. Na barra localizada do lado esquerdo da página, clicando em hepatites, você será direcionado a uma nova janela. Logo no início dessa nova página, você encontrará um link de acesso para o profissional da saúde, onde após clicar, existirão as seguintes informações: informes técnicos, legislação e protocolos para notificação das hepatites virais, a transmissão vertical da doença e os acidentes com material biológico. Na notificação compulsória em hepatites, você vai encontrar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para as hepatites B e C, entre outras informações. No link Acidente com material biológico, você também encontra uma série de informações, como recomendações para profilaxia de hepatite B após exposição ocupacional a material biológico. Uma atenção especial para o link Transmissão vertical das hepatites B e C. Aqui você vai encontrar informações sobre as hepatites virais B e C e mais abaixo o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a prevenção da transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatites virais, entre outros dados. Sabendo da relevância desse tema e da possibilidade do profissional encontrar uma série de informações no site da Covisa, eu queria que para começar esse bate-papo você falasse um pouco sobre o tema, pensando nas áreas de atuação dos profissionais que estão nos assistindo nesse momento. Bom, nas hepatites nós trabalhamos na prevenção, no tratamento e na vigilância epidemiológica. Esses são os 3 braços do programa. Na prevenção nós temos a vacina, principalmente para a hepatite B, e no acompanhamento nós temos os serviços especializados que acompanham e fazem o tratamento, quando indicado, para os pacientes com hepatite B e C. Tá vendo só? Você não pode ficar de fora dessa conversa. Escreva pra gente nos endereços que aparecem na sua tela, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. E não se esqueça de enviar o seu nome e o local em que você trabalha para a gente poder registrar a sua participação. Vamos começar, doutora? Vamos lá. Olha, essa é a nossa primeira pergunta, foi enviada pelo WhatsApp no final 5289. Quais são os principais meios de transmissão das hepatites virais? Nós vamos hoje falar basicamente de hepatite B e C, né? As outras hepatites do abecedário A, D e E nós não vamos falar hoje, né? Para a hepatite B, as principais formas de transmissão são sexual. A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível e no nosso meio esta é a principal forma de transmissão. Existe a transmissão também por sangue. Como nós temos há vários anos, desde 1978, a investigação de marcadores para hepatite B em banco de sangue, esta é a transfusão de sangue ou derivados, é uma forma muito rara de transmissão atualmente. Mas, quando nós temos agulhas, seringas, objetos de odontologia ou médicos, né, para fazer procedimentos que não sejam bem
lavados e esterilizados, existe essa possibilidade de transmissão pelo resquício de sangue que fica nesses materiais. E também temos a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, e na hepatite B ela ocorre principalmente no momento do parto. E é importante lembrar que nós temos uma forma de prevenção bastante específica para essas crianças, que é receber a primeira dose da vacina e a imunoglobulina contra a hepatite B nas primeiras 24 horas de vida. Isto previne a transmissão vertical da hepatite B na maioria das crianças, em 85 a 95% dos casos. A hepatite C, ela é transmitida principalmente, basicamente por sangue. Não mais por transfusão ou derivados de sangue, porque desde 1993, quando foi logo após a identificação do vírus C, que foi em 1989, portanto, é recente, né? Nós temos a pesquisa do vírus C em bancos de sangue. Mas quem recebeu sangue antes de 1993 pode ter tido o risco de adquirir a hepatite C. Os materiais pérfuro-cortantes, como já disse, seringas, agulhas, tesouras, material para endoscopia, material odontológico, se não bem também lavados e esterilizados, pelo sangue residual que possa ficar, pode ter esta transmissão da hepatite C. Perfeito, doutora. Olha, a gente tem mais uma pergunta, essa também recebida pelo WhatsApp. Quem mandou foi o Severino Firmino, da UBS Alto do Umuarama. Por que nós não temos um programa efetivo de prevenção e tratamento da hepatite em sua diversidade B e C? Como eu já disse para vocês no começo, nós temos sim a prevenção, né? A gente trabalha com a orientação para que todas as pessoas façam a vacinação da hepatite B, que é uma forma muito importante de prevenção. Então, todas as crianças devem ser vacinadas, principalmente crianças e adolescentes, para evitar a transmissão sexual, né? Que é a principal forma de transmissão no nosso meio quando começa a atividade sexual. Mas todas as pessoas têm direito à vacina. A orientação para que façam sexo seguro, e existe a distribuição de preservativo em todas as unidades básicas de saúde. E para a hepatite C, nós não temos, infelizmente, uma vacina, mas temos que orientar, sabendo a forma de transmissão, orientar as pessoas para que sempre usem material limpo ou descartável, esterilizado ou descartável em todas as atividades, tanto médicas, cirúrgicas e odontológicas, como na colocação de piercing, realização de tatuagens. Todos os materiais devem ser descartados. Então, existe essa prevenção, né? E esta orientação que as unidades recebem há bastante tempo. E o tratamento, ele existe, mas ele é realizado, este acompanhamento, nos serviços especializados. Não é possível ainda, né, este tratamento estar nas unidades básicas, porque ele é um pouco complicado. Então, as unidades básicas, também outra forma de prevenção é oferecer a todos os usuários a sorologia, os exames para detecção do vírus B e C. Isso todas as unidades podem fazer. E a orientação é que além de todas as pessoas, né, que frequentam a unidade, procuremos as pessoas com um risco acrescido, ou seja, aquelas que receberam transfusão de sangue antes de 1993, as pessoas que usam ou usaram drogas em alguma época da vida,
A hepatite C, a gente sabe que o grupo maior de pessoas com essa doença são as pessoas com mais de 45 anos, então oferecer a testagem para todas as pessoas com mais de 45 anos e para as pessoas com múltiplos parceiros ou com história de doença sexualmente transmissível, são grupos prioritários para oferecer os exames de triagem para as hepatites B e C, que todas as unidades podem solicitar. Mais uma pergunta, doutora? Pois não. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp e quem mandou foi a Lígia. Tenho comunicantes de hepatite B e tenho a seguinte dúvida. Criança com 6 anos, com 3 doses da vacina de hepatite B, precisa colher sorologia? Lígia, muito boa a sua pergunta. E a gente vê que você realmente, né, faz a prevenção dos comunicantes. Muito legal. Lígia, é o seguinte, como a criança, a pessoa fonte, o portador, foi detectado agora e esta criança já tem 6 anos, tá? Nós não sabemos se esta criança recebeu a profilaxia adequada, no tempo adequado, que são nas primeiras 24 horas, o que é essencial, né, para evitar a transmissão vertical. Então, estas crianças que são comunicantes de portadores de pessoas com doença hepatite B em atividade, você deve sim fazer os exames de triagem, porque ela pode ter sido infectada antes de receber a prevenção. Ou, como nós dissemos, a prevenção para a transmissão vertical, ela tem de 85% a 95% de eficácia. Portanto, nós ainda temos de 5% a 10% de crianças que, mesmo tendo recebido a prevenção adequada, possam adquirir a doença. Então, é necessário sim, mesmo tendo as 3 doses, mas você vai fazer o AG-HBS e o anti-HBC total, que são os marcadores de triagem para hepatite B, tá? Perfeito, doutora. E olha, a gente vem recebendo muitas perguntas. Então nós do canal profissional, a equipe inteira, a gente gostaria de agradecer a vocês por estarem nos enviando e estarem sempre conosco. Continuem enviando as suas perguntas para que a gente possa responder e para que essa nossa discussão seja cada vez melhor. Vamos para mais uma, doutora? Vamos lá. Olha, essa também foi recebida pelo WhatsApp e quem mandou foi o Peter. Depois de tomar as 3 doses da vacina da hepatite B, ainda tem risco de se infectar com a hepatite C? O alcoolismo e o tabagismo podem contribuir para adquirir hepatite? Vamos então por partes, né, Peter? Vamos responder a primeira parte da sua pergunta. A vacina da hepatite B, ela vai proteger contra o vírus da hepatite B, a doença hepatite B. Para a hepatite C, nós não temos vacina, como já falei anteriormente. Então, quem toma a vacina da hepatite B não está protegido contra a hepatite C, não, tá? O alcoolismo e o tabagismo, e principalmente o alcoolismo, eles não levam à aquisição da infecção pelos vírus B ou C, mas como o alcoolismo ele leva a uma destruição do fígado e pode levar a uma cirrose, ele piora a doença hepatite C, para quem tem a doença. E B também, né? Mais uma pergunta, doutora. Essa quem mandou foi a Caroline, da UBS Jardim São Nicolau, também pelo WhatsApp. Podemos desenvolver hepatite por um erro no sistema imunológico e infecções generalizadas? Caroline, como nós já dissemos anteriormente, a infecção pelos vírus da hepatite B ou C ocorrem por contato, na hepatite B, ou contato sexual com uma pessoa infectada, né? E a transmissão sexual é muito importante no nosso meio, ou contato com objetos pérfuro-cortantes, quer dizer, que vão ter contato, podem ter contato com o nosso sangue, que contenham
sangue de pessoa infectada. Tá? Infecção generalizada é uma outra coisa, acontece em geral por bactérias e não leva a hepatite B ou C. Você pode ter, quando tem uma infecção generalizada, uma hepatite causada pela bactéria, mas é uma hepatite bacteriana e não hepatite viral B e C. Tá? Mais uma pergunta, doutora, essa também enviada pelo WhatsApp no final 1313. Os números de casos são preocupantes hoje em São Paulo? Bom, nós não sabemos quem essa mandou, não né? tem o nome. Bom, para a pessoa que nos enviou, é o seguinte, nós temos uma prevalência para a hepatite B, doença em atividade, de 1%. Ou seja, nós podemos encontrar em cada 100 pessoas uma com hepatite B. Né? Nós temos que procurar. E a prevalência estimada de hepatite B na nossa população é em torno de 150 mil pessoas, mais ou menos. É um número grande, que nós ainda não encontramos. Nós encontramos uma partezinha pequena. Para a hepatite C, a prevalência no nosso meio, no município de São Paulo, é aproximadamente 1,5%. Quer dizer, em cada 200 pessoas, né, nós vamos encontrar 3 pessoas com hepatite C. E para encontrar essas pessoas, nós temos que fazer os exames de triagem e principalmente nos grupos que eu já falei anteriormente. Tá? A hepatite C, a gente sabe que a forma de transmissão principal, que foi por sangue e objetos contaminados, foi antes de 93. Atualmente, com o conhecimento do vírus, a gente não, com a identificação em bancos de sangue, a pesquisa, a gente não tem mais esta transmissão como uma coisa importante. Nós temos as pessoas que foram infectadas no passado e que nós temos que procurar. Hoje em dia, o grupo que tem o maior risco de infecção com hepatite C são as pessoas usuárias de drogas. Tá? E para a hepatite B, são as pessoas principalmente com múltiplos parceiros, com histórias de doença sexualmente transmissível e que tenham tido contato com um portador de hepatite sexual com portador de hepatite B. Tá? Doutora, a gente acabou de receber 2 perguntas, ambas enviadas pelo final 8585. A primeira, é possível a transmissão vertical da hepatite C? E a segunda, há indicação de se orientar a não amamentação quando se tem hepatite C? A transmissão da hepatite C, ela existe, mas ela é bem menor, ela é em torno de 5%, bem inferior à hepatite B. Ela fica um pouquinho maior, chegando a 16% nas pessoas com infecção com HIV. Tá? Mas uma coisa bastante importante, não tem indicação de realização de sorologia para hepatite C na gestante, pelos seguintes motivos. Primeiro, as gestantes são as pessoas mais jovens, que não estão naquele risco maior de pessoas que já se infectaram. A sorologia para hepatite C, ela cruza muito com hormônios que existem na gestação, então dá muito falso positivo, tá? É um exame que não ajuda, ele atrapalha muito, né? E nós não temos nenhuma prevenção para criança nascida de mãe com hepatite C, tá bom? Qual era a outra parte da pergunta? A da se pode amamentar. Isso. Sim. Pode e deve amamentar, tá? Porque nem o vírus B, nem o vírus C são transmitidos pelo leite, né? Como o HIV, que as pessoas confundem. O HIV, ele é transmitido pelo leite. A hepatite B e C, não, tá? O único cuidado que tem que ter é orientar, ajudar a mãe para que cuidar dos seios e dos mamilos para não ter fissura, porque daí sim é contato com sangue, tá? Mas a amamentação deve ser realizada sim. Perfeito, doutora.
Vamos para mais uma? Vamos. Olha, essa foi mandada pelo WhatsApp também, no final 8927. As notificações dessas hepatites são compulsórias. De que maneira conhecer esses números impacta sobre a saúde da população em geral e na organização das redes de atenção? O impacto é que, como eu já disse anteriormente, a nossa prevalência é uma prevalência importante. Nós esperamos encontrar mais ou menos 150 mil pessoas portadoras de hepatite C e mais ou menos 120 mil por aí de hepatite B. Então é um número muito grande e quando nós vamos ter que acompanhar e tratar, né? Por isso que é importante a gente conhecer para poder organizar os serviços para atendimento desta população. E vocês têm ideia que a gente recebe por ano, né, em torno de 7 mil notificações de hepatite B no geral, sendo aproximadamente 1.300 de pessoas com doença em atividade que precisam ser encaminhadas para os serviços especializados e o restante, né, de 7 mil, você tirando 1.300 dá quase 6 mil, né, são de notificações de pessoas com cicatriz. Cicatriz é a pessoa que teve o contato, mas curou. Mas nós temos que investigar todos os comunicantes desta pessoa, como perguntou a Lígia, né, da criança. Veja o impacto que tem no serviço. Se a gente imaginar que cada pessoa tem, em média, 4 comunicantes, é um número bastante grande, né? Da hepatite C, nós temos, em média, 4 mil notificações por ano, sendo em torno de 1.700 pessoas com doença confirmada e temos um número preocupante, mais ou menos 2.000 em média, de pessoas que fazem a sorologia, mas não são encaminhadas para os serviços de especialidade. E como estas pessoas, a gente sabe que na hepatite C, 80% das pessoas que se infectam vão ser pacientes crônicos. Destes 2.000, nós temos em torno de 1.700, mais ou menos, que são doentes crônicos e estão perdidos, que não estão sendo acompanhados. Então, é um número expressivo e é impactante, sim, no serviço. E também temos que investigar todos os comunicantes dos pacientes de hepatite C também. E isso é a unidade básica que faz, né? E é um serviço grande, trabalhoso. Com certeza, doutora. E olha, a gente recebeu outra pergunta também, foi enviada agora pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Luciédia Valdemira Silva Lima, estagiária de Serviço Social na STS Parelheiros. Qual a forma de contaminação das hepatites e seus sintomas? O que pode ser observado em um paciente com essa patologia? Luciele, né? Luciédia. Luciédia, assim. Nome difícil, né? Como nós já dissemos, a transmissão, né, da hepatite B é principalmente sexual no nosso meio. Existe a transmissão pelo sangue, né, objetos contaminados com sangue, e a transmissão vertical. Na hepatite C é principalmente por sangue. A transmissão sexual existe, mas é bastante pequena. A transmissão vertical também existe, mas é bastante pequena. Infelizmente, a maioria das pessoas que fazem a hepatite aguda, né, que é a primeira infecção, não apresentam o sintoma característico de hepatite, que é a icterícia, cor amarelada, né, das mucosas, da pele, que é o que chama a atenção. A maioria não apresenta. Assim, 80% das pessoas que fazem a infecção pelo vírus B, na fase aguda, não tem icterícia. Na hepatite C, em torno de 75% a 85% também não vão apresentar icterícia. Então, não chama a atenção. As pessoas fazem a infecção, não curam espontaneamente ou fazem a doença crônica, que é isso que diferencia as hepatites B e C, a possibilidade da doença crônica, sem saber que se infectaram. Por isso, é bastante importante nós buscarmos ativamente as pessoas que têm a possibilidade de ter feito esta infecção.
fazendo os exames de triagem, né, que são os marcadores para hepatite B e C de triagem, para identificar estas pessoas, tá? Isso tem que começar a ser feito na unidade básica. Quais são esses grupos? Vamos recordar, que é bastante importante, né? Pessoas com 45 anos ou mais, pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1993, pessoas que usam ou usaram drogas, nem que seja uma vez na vida, tá? As pessoas com doença sexualmente transmissível ou com múltiplos parteiros, tá bom? O nosso tempo é curto, mas ainda dá tempo de você mandar as suas perguntas. Entre em contato com a gente e participe da discussão. É só enviar a sua dúvida por e-mail ou WhatsApp nos contatos que aparecem aqui na sua tela. E a gente tem mais perguntas, não é mesmo, Vamos doutora? Olha, essa também foi mandada pelo WhatsApp no final 2354. As hepatites B e C têm cura? Quais são os tratamentos indicados? Estão disponíveis nas nossas unidades de referência? Bom, as hepatites B e C, elas têm a infecção aguda, né? E como eu disse, o que diferencia das outras hepatites é que elas podem se tornar doenças crônicas. E essas doenças crônicas podem evoluir para formas graves, como cirrose e câncer de fígado, né? Em torno de 75% a 80% das pessoas que fazem a infecção aguda pelo vírus C vão ficar doentes crônicos. Então, é bastante importante. Na hepatite B, quando a infecção é no adulto, em torno de 90% a 95% cura espontaneamente, mas nós temos 5% a 10% de pessoas que vão ficar doentes crônicos, né? Nós temos que procurar estas pessoas através dos exames de sangue específicos, como eu já disse, né? E as pessoas que têm marcador de hepatite B em atividade, que é o AG-HBS que vocês conhecem na unidade, ou que tenha o anti-HCV reagente, devem ser encaminhadas para as unidades de referência de cada região. A hepatite B, até o momento, a cura é muito difícil, mas existe tratamento, é um tratamento que vai ser feito pela vida toda, né? Mas este tratamento diminui a quantidade de vírus e diminui muito a chance de ter doença grave. Então, é bastante importante esse acompanhamento. A hepatite C, nós temos atualmente medicamentos que levam, sim, à cura em aproximadamente 90% dos pacientes. Então, é extremamente importante nós estarmos atentos nas unidades para fazer a busca destas pessoas com a sorologia, que é a única forma de identificar estas pessoas, e encaminhar para as unidades de referência para o acompanhamento e tratamento. Perfeito, doutora. E olha, a gente recebeu mais uma pergunta. Quem mandou foi a Keren, da UBS Vista Alegre. A revacinação nos casos de não conversão sorológica é indicada por quantas vezes? Querida, vamos começar, né, do início. Quando a gente vacina a população em geral, né, nós não vamos fazer exames para avaliar soroconversão. Este exame de avaliação tem que ser feito entre 1 mês a 2 meses após o término do esquema, tá? E na população em geral, nós temos milhares, né, de trabalhos no mundo inteiro mostrando que a vacinação é eficaz, a eficácia é de 95% a 98%, portanto, não tem indicação de fazer pesquisa de soroconversão na população em geral. Para os profissionais de saúde que têm risco maior, né, pelo contato com o sangue e as pessoas, né, de pessoas provavelmente portadoras, de terem esta infecção, então, para este grupo específico, nós devemos fazer
o anti-HBS quantitativo 1 mês a 2 meses após o término do esquema, porque este anti-HBS cai o número deles. Não quer dizer, quando a gente fizer daqui 6 meses, 1 ano, se ele der não reagente, que essa pessoa não soroconverteu. Simplesmente ele cai, mas nós continuamos com a memória da resposta imunológica. Então, para o profissional de saúde que a gente fizer o anti-HBS quantitativo e ele for menor que 10 unidades, né, significa que essa pessoa não soroconverteu. Então, nós devemos fazer mais um esquema completo e fazer de novo o anti-HBS 1 mês a 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses após o término do esquema. Se esta pessoa não soroconverteu, não adianta dar 1000 doses, que ela não vai soroconverter. É uma resposta individual. Portanto, para este profissional, nós temos que ter o cuidado de colocá-lo em situações onde o risco vai ser menor. Por exemplo, ele não vai ficar numa sala de coleta, ele não deve ficar num lugar onde você faz curativos, né, para evitar o contato com o vírus, tá bom? E a gente recebeu mais uma pergunta. Quem mandou foi o Edson, da UBS Santa Madalena. Qual o medicamento mais eficaz para o tratamento das hepatites B e C e quanto tempo dura? Edson, eu já falei isso, né, anteriormente. A hepatite B, a cura é muito difícil, então o tratamento vai ser ao longo da vida. E para a hepatite C nós temos medicamentos novos, que são, você quer saber o nome, né? Tem 3 medicamentos que a gente tem e a indicação é conforme, tem todo um protocolo para a indicação deles conforme genótipo, uma porção de coisas. Então, é o sofosbuvir, cimiprevir, daclatazvir. Estes medicamentos, o tempo de tratamento é 3 meses, mas tem um detalhe, a pessoa tem que tomar o remédio rigorosamente todos os dias, porque nós estamos trabalhando com vírus e estes vírus fazem resistência. E se este medicamento não for tomado corretamente, então tiver uma adesão muito boa, nós vamos levar a resistência e para ir para esses pacientes com resistência, no momento não teremos outra medicação, tá? Olha, essa pergunta foi enviada pelo e-mail, quem mandou foi a Elisete Reis. Qual o meio de prevenção? Bom, Elisete, para entendermos a prevenção, precisamos saber a forma de transmissão dessas doenças. Hoje nós vamos falar de hepatite B e C somente. O restante do abecedário não vai ser motivo da nossa conversa de hoje. A hepatite B, no nosso meio, é uma doença de transmissão principalmente sexual, mas ela pode também ser transmitida por sangue, não mais transfusão de sangue, é raro hoje em dia, porque nós temos a investigação nos bancos de sangue da hepatite B. Né? Mais materiais de uso comum, materiais pérfuro-cortantes, como tesouras, agulhas, todo o material usado nos procedimentos médicos, odontológicos, colocação de piercing, realização de tatuagem, que são materiais que têm contato com o sangue, eles podem conter uma pequena porção de sangue que a gente nem vê, mas nesse sangue existe o vírus e pode ser transmitido, né? E a hepatite C, a forma principal de transmissão é sangue. Não mais por transfusão ou derivados de sangue, porque desde 93 nós já temos como investigar este sangue nos bancos de sangue. Mas antes de 93 nós não tínhamos, porque este vírus não era conhecido. Tá? Então, todos os materiais, como diz para hepatite B, pérfuro, cortantes, colocação de piercing, todos esses devem ser ou esterilizados ou descartáveis, certo? Para as hepatites B e C também existe a transmissão vertical, que é da mãe para o filho, principalmente no momento do nascimento. Então, conhecendo as formas de transmissão,
nós vamos saber como é a prevenção. Como a hepatite B tem a transmissão sexual importante e ela é considerada uma doença sexualmente transmissível, o uso de preservativo nas relações sexuais é uma prevenção importante. Para a hepatite B, nós também temos uma vacina bastante eficaz. Tá? Para a hepatite C, nós não temos vacina. Né? Então, a forma de prevenção é orientação das pessoas, né, como se transmite, para que elas evitem estas situações. E na transmissão vertical, para a prevenção da hepatite B, que a transmissão vertical é importante na hepatite B, nós temos a imunoglobulina específica e a vacina, que devem ser dados a primeira dose da vacina e a imunoglobulina nas primeiras 24 horas de nascimento. Se a gente não tiver imunoglobulina por algum motivo, porque é um imunobiológico não fácil de conseguir, a vacina ela protege bastante, é o principal mecanismo de prevenção. Então, a primeira dose da vacina deve ser dada nas primeiras 24 horas, certo? Certo, doutora. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Olha, essa também foi enviada pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Adriana Andro. Eu gostaria de saber sobre a medicação nova, ribaverina, sofosbuvir e daclatasvir. O que é esperado ao final do tratamento? Adriana, estas medicações, o sofosbuvir, o daclatasvir e o cimeprevir, né, que é outra medicação, são medicamentos novos, são medicamentos que agem no vírus, né, no mecanismo de replicação do vírus, e elas têm uma boa eficácia no tratamento. Tá? As drogas são usadas de acordo com o protocolo, de acordo com características do vírus e da doença. Né? A ribavirina é uma droga já antiga, que a gente já conhecia. Ela pode ou não ser usada nesse novo esquema, dependendo das situações. O que se espera se o paciente tomar a medicação corretamente, né? Não pode ter falha no tratamento. Se espera até 90% de cura desses pacientes de hepatite C. Mas, ao mesmo tempo que nós temos drogas boas que levam à cura, se não for tratado, se a pessoa não tomar o remédio corretamente, se não tiver uma boa adesão, nós podemos acabar o tratamento com resistência, tá? Porque nós estamos trabalhando com vírus que se multiplicam rápido. Então, ela pode ser muito boa, ela tem uma boa eficácia, mas tem que ser tomada muito corretamente. Doutora, eu vou só pedir para a senhora tomar cuidado com o microfone para não bater o papel, tudo bem? Desculpa. É isso, obrigado. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Olha, essa foi mandada por e-mail, quem mandou foi a Silvia Guimarães. A infectologista que meu filho, de 9 anos, faz acompanhamento devido a uma hepatite medicamentosa, pediu para ele tomar novo esquema da vacina para hepatite. Porém, não consigo que ele obtenha esse novo esquema nos postos de saúde, não querem aplicar. A médica disse que ele não está imunizado. Por favor, falem sobre esse assunto e como consigo para ele tomar essas vacinas. Silvia, quando a pessoa faz o esquema adequado, com as 3 doses, como acredito que é o caso do seu filho, que tem 9 anos e começou a receber essa vacina desde o nascimento, não tem realmente indicação de repetir o esquema, tá? Porque a gente sabe que a eficácia da vacina é muito alta, é até 98%, né? Então não tem indicação. Provavelmente, esse médico deve ter feito um exame que chama anti-HBs, que a gente vê a soroconversão, mas esse exame tem que ser feito no máximo 1 a 2 meses após o término do esquema, porque este marcador ele cai com o tempo e não quer dizer que a criança não está imunizada, porque nós temos memória imunológica e isso vai permanecer para a vida inteira. Então, o seu filho não tem indicação de tomar nova dose da vacina e nas unidades eles estão corretos. Realmente não é para vacinar novamente. Perfeito, doutora. Mais uma pergunta, essa também mandada pelo WhatsApp, quem mandou
foi o número 5289. Quais são os principais meios de transmissão das hepatites virais? Então, como nós já dissemos, né, no começo, nós começamos pela prevenção, mas nós dissemos a forma de transmissão. Então, resumindo, a hepatite B é sexual e por sangue e tem a transmissão vertical. A hepatite C é sangue, basicamente. A transmissão sexual existe, mas ela é muito pequena, né? É rara, e tem a transmissão vertical, que também é bem baixinha, é bem pequena. Mais uma pergunta, essa pelo WhatsApp no final 2319. Já há estudos que mostrem mudanças importantes depois do início da vacinação contra o vírus da hepatite B? Sim, no nosso país, na Amazônia Ocidental, né, parte da Amazônia, Acre, Rondônia, toda aquela região amazônica, a prevalência de hepatite é muito alta. E lá foi iniciado, como era muito alta a prevalência, foi iniciado o esquema de vacinação nas crianças bem antes de começar no restante das regiões do país, né, por causa da prevalência alta. E a gente sabe que lugares onde a prevalência era de 18%, 20%, após alguns anos de vacinação, esta prevalência caiu para 2%, 1%. Então, esses estudos existem, já são antigos e existem em vários outros lugares do mundo, mostrando a eficácia da vacina contra a hepatite B. E só para lembrar que você pode entrar em contato com a gente durante toda a semana. Não é necessário que seja somente durante o programa. Então entre em contato com a gente nos endereços que aparecem aqui na sua tela. A gente está aguardando a sua mensagem. Vamos para mais uma, doutora? Vamos lá. Essa também foi mandada pelo WhatsApp no final 5190. Por que não há vacina para o vírus da hepatite C? Quais as dificuldades? O vírus da hepatite C é um vírus que muda muito, né? Então, esses vírus que não são fixos, como o vírus da hepatite B, que não tem mudanças quando eles se replicam, os vírus fixos são mais fáceis de produzir uma vacina. Para esses vírus que a cada replicação, e vírus se replica muito rápido, né, fazem mudanças estruturais, é muito difícil fazer uma vacina. É mais ou menos como o HIV. Tá? Então, realmente, tecnicamente, é difícil conseguir uma vacina. Então, nós temos que insistir na prevenção. Tá? Mais uma pergunta, também mandada pelo WhatsApp no final 6023. Há teste rápido para identificar essas infecções? Qual a indicação do uso desses testes na atenção básica? São precisos? Nós temos o teste rápido para as hepatites B e C. Nós estamos trabalhando com as regiões, né, as coordenadorias regionais de saúde, para capacitar as unidades. A indicação, os centros de testagem e aconselhamento também estão sendo preparados para fazer o teste rápido, né? A indicação, principalmente para situações de emergência, por exemplo, como num acidente com material biológico, que a gente precisa saber a situação da pessoa fonte e a situação da pessoa que sofreu o risco, né? Se você tem disponibilidade na unidade para as pessoas que chegam querendo essa testagem, e assim, eles são testes de triagem, tá? Mas quando a gente tem um teste negativo, significa que a pessoa não é portadora desse vírus naquele momento. E é importante também lembrar as pessoas da prevenção. Se ele der positivo, nós temos que fazer o teste sorológico convencional, porque ele tem falsos negativos. Então, ele não é preciso para o diagnóstico como HIV, mas ele tria, tá? Tria os não portadores e os possíveis portadores para a gente depois continuar a investigação. Perfeito, doutora. Olha, essa também foi mandada pelo WhatsApp no final 5027. Quais exames são indicados para o diagnóstico? Há possibilidade de termos resultados inconclusivos? Nesses casos, o que fazer? Bom, os exames, as hepatites B e C são doenças que, não, na maioria das pessoas,
não apresentam sintomas, nenhum sinal, que é o sinal característico que seria a icterícia, né? A cor amarelada das conjuntivas e da pele. Como a maioria das pessoas não fazem icterícia, elas se infectam, fazem a doença aguda, curam espontaneamente ou continuam com a doença numa forma crônica, sem saber que foram infectadas e que estão doentes. Então, nós precisamos procurar as pessoas e o único modo de saber se essa pessoa teve ou não contato com o vírus, com os vírus, é fazer o teste sorológico. Para a hepatite B, são os exames de triagem que a gente tem na sorologia, né? Vocês fazem nas unidades, que é o AGHBS e o anti-HBC total. E para a hepatite C é o anti-HCV, tá? Que todas as unidades dispõem da possibilidade de realizar estes exames, tá? Era isso, né? Era. Olha, a gente quer agradecer a vocês por todas as participações e por todas as perguntas que vocês nos mandaram. É muito importante para a gente, para o canal e para esse programa, para que ele continue acontecendo. Muito obrigado e que vocês continuem mandando suas perguntas. A gente está aqui pronto para te responder. Vamos para mais uma pergunta? Vamos aproveitar que a gente está em contato com essas pessoas Não legais, é mesmo, né? doutora? Olha, essa mensagem também foi mandada pelo WhatsApp no final 8817. A frequência dessas hepatites varia nas faixas etárias? Quando nós distribuímos, né, o que nós temos de notificação, né, a gente percebe que a hepatite B, ela começa a ter um maior número de casos nos adultos jovens, no final da adolescência e nos adultos jovens, que é quando começa a vida sexual ativa, que é a forma principal de transmissão que nós temos aqui no nosso meio. Por isso que a gente insiste que a vacina deve ser dada para todas as crianças e adolescentes, para evitar quando eles chegam na faixa etária de possibilidade de adquirir a doença, já tenham a sua imunidade. A hepatite C, nós percebemos isso no mundo inteiro, que ela teve uma época importante de transmissão, né? Que foi antes da gente conhecer o vírus, conseguir identificar o vírus. E as pessoas acima de 45 anos são o grupo de pessoas com maior número de infectados, tá? Então, para que possamos identificar os portadores de hepatites B ou C, nós temos alguns grupos prioritários para os quais devemos sempre, em qualquer situação na unidade de saúde, oferecer os exames de triagem para hepatite B e C, que são as pessoas com mais de 45 anos, as pessoas que receberam transfusão de sangue ou hemoderivados antes de 1993, as pessoas que usam ou usaram drogas, as pessoas que têm história de doença sexualmente transmissível ou que tenham múltiplos parceiros. Esses são os grupos principais. Agora, pode oferecer para qualquer pessoa, né? Mas é nesses grupos que nós vamos encontrar a maior parte das pessoas infectadas. Perfeito, doutora. Mais uma participação? Olha, essa também foi mandada pelo WhatsApp no final 8976. Há uma grande preocupação com a transmissão vertical. Por quê? Bom, a hepatite B, principalmente, a transmissão vertical é bastante importante. Quando a mãe é portadora de hepatite B, e se nós não fizermos as medidas de prevenção logo que a criança nasce, em torno de 90% dessas crianças vão se infectar com o vírus e se tornar portadores crônicos. E vão desenvolver formas graves de doença, né, da hepatite crônica, como câncer de fígado e cirrose, em faixas etárias muito jovens. Tá? Então, a importância é essa, a gente fazer a prevenção para que estas crianças não adquiram a infecção e não tenham doenças graves precocemente. Para a hepatite C,
a transmissão vertical ela é muito pequena, ela é em torno de 5%, chegando mais ou menos a 16% se a mãe tiver com a infecção com HIV. Ela é pequena e não leva a transmissão tão importante quanto a hepatite B e, infelizmente, para a hepatite C nós não temos nenhuma prevenção. Tá? Ok, doutora. Lembrando que também o nosso tempo é curto, mas dá tempo de você mandar suas perguntas. Entre em contato com a gente e participe da discussão. É só enviar sua dúvida por e-mail ou WhatsApp nos contatos que aparecem aqui na sua tela. A gente está esperando a sua pergunta. Vamos para mais uma, doutora? Vamos lá. Olha, essa também mandada pelo WhatsApp no final 2300. Como as equipes das unidades de saúde, em especial os agentes comunitários de saúde, podem ajudar na prevenção? As unidades de saúde podem, como já dissemos, né, oferecer a triagem, os exames de triagem para todas as pessoas desses grupos, principalmente, né, prioritários, que cheguem até a unidade de saúde, avaliar, e os agentes comunitários, avaliar a vacinação, a carteira de vacinação das crianças, se está em ordem, se não está, chamar, né, para a unidade as pessoas para completarem um esquema. Isso todos os agentes podem fazer, né, quando vão nas casas das pessoas. E se houver o diagnóstico de algum portador de hepatite B ou C, insistir na avaliação dos comunicantes, porque dentre os comunicantes pode ter alguém doente, tá? Então isso é extremamente importante. Outra participação? Essa também foi recebida pelo WhatsApp no final 4565. A possibilidade de haver complicações, cirrose e carcinomas, por exemplo, por essas infecções está relacionada ao tempo decorrido? Se for assim, bebês e crianças, quando infectadas, têm mais chance de desenvolvê-las quando adultos? Então, como nós dissemos, as hepatites podem evoluir, né? As hepatites crônicas para essas doenças graves, cirrose e câncer de fígado, mas isso ao longo de décadas. 20, 30, 40, 50 anos. Então, se a pessoa se infecta mais numa faixa etária maior, vai demorar muito para ela chegar até essas doenças, mas ela chega já mais velha. Agora, a criança, principalmente na hepatite B, quando ela se infecta, quando nasce ou quando é pequena, ela vai ter esta doença quando ela tiver 20 e poucos, 30 anos. Então, realmente aparece no mais jovem, quando a infecção é pela transmissão vertical. Outra pergunta. Essa também foi mandada pelo WhatsApp, doutora, no final 4490. Os exames para diagnóstico dessas hepatites fazem parte do protocolo de exames das gestantes? Por quê? Bom, a avaliação de hepatite B, o AGHBS, a investigação, o AGHBS, que é quem nos diz se realmente tem doença em atividade, deve ser feito, faz parte do protocolo da investigação nas gestantes para evitar a transmissão vertical, para a gente poder, né, fazer a prevenção. A hepatite C, né, o anti-HCV, não faz parte do protocolo e não deve ser solicitado. Por quê? Primeiro, estas gestantes fazem parte da faixa etária mais nova, né, que não tem o risco maior de transmissão, a não ser que seja um grupo especial, usuário de drogas, coisas assim. Mas na população em geral não tem essa indicação. A sorologia, o exame sorológico, ele dá resultados cruzados com os hormônios que a gestante tem. Então, dá muito falso positivo, né? Então, mais atrapalha do que ajuda. E nós não temos nenhuma prevenção para a transmissão vertical. Então, para a hepatite C não deve ser feito, mas para a hepatite B deve ser feito em todas as gestantes. E observar o seguinte, comunicar à gestante, explicar que ela é portadora de hepatite B, que quando o bebê nascer vai ter que ser feita a imunoprofilaxia, né, logo que a criança nasce, de anotar esses resultados no cartão da gestante, porque muitas vezes ela chega na maternidade sem anotação nenhuma, e grampear uma cópia
do resultado do AGHBS reagente, porque para poder retirar a imunoglobulina no CRI, precisa levar esta cópia do exame. Então, e orientar a gestante que deixe o cartão da gestante junto com a sacolinha para a maternidade, porque o bebê pode nascer a qualquer hora, certo? Olha, a senhora acabou de falar sobre isso, mas acabou de chegar uma pergunta, quem mandou foi a Sandra, pelo WhatsApp. Pode-se colher o exame para hepatite C na gestante? Então, não, né? Nós falamos que não, porque não vai ajudar em nada, não temos medidas nenhuma para fazer nas gestantes, na criança, e para gestantes também a gente não vai ter nenhuma ação. Então, não está no protocolo e não é para ser realizado o anti-HCV na gestante. É para ser feito a GHBS, para hepatite B. Obrigado. Infelizmente, essa foi a última pergunta dessa edição do programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, doutora Célia. Eu agradeço a possibilidade, o convite e a possibilidade de estar entrando em contato e resolvendo algumas dúvidas, né, que são provavelmente as mais comuns. Estamos sempre à disposição e espero poder contar com vocês sempre. Uma coisa importante, quem está na unidade, qualquer dúvida que tenha, ligue para a sua SUVES. Tá? Sempre, em cada SUVES, tem uma pessoa que cuida do programa de hepatites e se esta pessoa não estiver ou quem estiver não puder resolver, eles entram em contato conosco. Não fiquem com dúvidas, liguem para a SUVES no momento que for necessário. Muito obrigado, doutora. E você pode continuar com a gente, em contato com a gente, encaminhando as suas dúvidas para que elas sejam enviadas para a doutora, para que você possa responder e fazer esse contato. E não se esqueça que em breve você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube. O tema do programa da próxima semana é Projeto Terapêutico Singular. E o nosso convidado será o Dr. Carlos Alberto Gama Pinto. Já vá formulando as suas perguntas e nos envie durante toda a semana. A gente está contando e esperando a sua participação. O Formação em Debate fica por aqui, mas eu espero você semana que vem. Até lá!